3 horários que, desde os tempos antigos, têm sido reconhecidos como janelas para o céu. E não estou falando de superstição ou misticismo vazio. Estou falando da sabedoria bíblica que nossos antepassados na fé conheciam bem, mas que nossa geração acelerada e distraída tem negligenciado. Você está cansado de orações sem resposta? Exausto de clamar sem ver mudança? Frustrado por ver outros receberem seus milagres enquanto você continua na fila da espera? Não saia desta mensagem. Há um propósito por trás de cada lágrima derramada em oração. Há uma razão para a aparente demora. E talvez, apenas talvez, você esteja orando no momento errado. A madrugada guarda segredos que o dia comum não revela. Aquele período entre 3 e 6 da manhã, que as Escrituras chamam de quarta vigília da noite, carrega uma atmosfera espiritual diferente. O mundo está dormindo, mas o céu está acordado. As distrações cessaram, e o silêncio permite que você ouça o sussurro de Deus com uma clareza que o barulho do dia rouba. Foi nesse horário que Jesus se levantava para orar. Marcos 1,35 nos diz: de madrugada, muito antes do amanhecer, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. O Filho de Deus, que poderia orar a qualquer hora, escolhia deliberadamente esse momento para sua comunhão mais íntima com o Pai. Não é coincidência, é estratégia espiritual. Você já notou como os pensamentos são mais claros nesse horário? Como as preocupações parecem menores e a presença de Deus mais tangível? Não é sua imaginação, é uma realidade espiritual. Na madrugada, enquanto o mundo dorme, principados e potestades também diminuem sua atividade. O campo de batalha espiritual está mais calmo e sua oração viaja com menos interferência. Davi, homem segundo o coração de Deus, entendia esse princípio. Ó Senhor, de manhã ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança, declarou em Salmo 5:3. E em Salmo 119, 147, ele confessa: levanto-me antes do amanhecer e clamo por socorro. Em tua palavra coloquei a minha esperança. Quando você ora na madrugada, você declara guerra às trevas antes mesmo que elas organizem seus ataques para o dia. Você se adianta ao inimigo. É como um exército que surpreende o adversário enquanto ele ainda está no acampamento. A madrugada é o momento do ataque preventivo no reino espiritual. João Wesley, o grande avivalista, disse certa vez: dei-me conta de que não posso passar menos de 3 horas diárias em oração se quiser manter minha alma viva. E em qual horário ele começava? Às 4 da manhã. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, levantava-se às 5 para buscar a face de Deus antes de pregar para milhares. Estes homens não eram super-humanos. Eram apenas estrategistas espirituais que haviam descoberto o poder da oração madrugadora. Você diz: mas eu não sou uma pessoa matutina. Meu corpo não funciona bem nesse horário. Entendo sua objeção, mas permita-me perguntar: se você soubesse que um tesouro estivesse escondido em seu quintal e que só poderia ser desenterrado entre 3 e 6 da manhã, você encontraria forças para se levantar, não é verdade? Quando entendemos o valor, encontramos a disposição. A madrugada testa seu desejo. Revela o quanto você realmente está disposto a sacrificar pelo reino. É fácil orar quando é conveniente. É fácil buscar a Deus quando não custa nada. Mas a oração que muda a história geralmente é inconveniente, desconfortável e exige sacrifício. Imagine o que aconteceria se durante um mês inteiro você dedicasse sua madrugada a Deus.
Não estou falando de passar a noite inteira em claro, destruindo sua saúde. Estou falando de ajustar seu horário de dormir para poder despertar uma hora mais cedo e dedicá-la exclusivamente à comunhão com Deus. Os primeiros dias serão difíceis. Seu corpo resistirá, sua mente divagará, mas persista. Por trás da resistência está a revelação. Jacob lutou com Deus durante a noite até o amanhecer. E foi nesse momento que recebeu sua bênção e seu novo nome. Não te deixarei ir se não me abençoares. Ele declarou em Gênesis 32, 26. Essa é a atitude do guerreiro de oração madrugador. Não sairei deste lugar sem uma palavra, sem uma direção, sem uma transformação. A madrugada é o momento em que Deus forma seus campeões. É nesse horário que ele sussurra segredos no ouvido daqueles que demonstraram estar dispostos a pagar o preço do desconforto pelo privilégio da intimidade. Aos que me buscam de madrugada me acharão, promete o Senhor em Provérbios 8, 17. Lembre-se, não estamos falando de uma fórmula mágica. Não estamos sugerindo que Deus só trabalha em certos horários, como se fosse um funcionário com expediente fixo. Estamos falando de entender os ritmos espirituais que o próprio Deus estabeleceu. Estamos falando de sabedoria, não de superstição. O segundo horário estratégico para a oração é ao meio-dia, quando o sol está no seu ponto mais alto. Parece contraditório, não é? O momento mais agitado do dia ser um tempo propício para a oração, mas é justamente aí que está a sabedoria divina. Em Atos 10, 9, lemos que Pedro subiu ao terraço para orar por volta da hora sexta, que corresponde ao meio-dia em nosso horário atual. Foi nesse momento que ele teve uma visão revolucionária, que mudaria o curso do cristianismo, abrindo as portas do evangelho para os gentios. O meio-dia representa o auge da atividade humana. É quando estamos mais imersos nas preocupações deste mundo. O telefone não para de tocar, os e-mails se acumulam, as demandas gritam por nossa atenção. E é exatamente por isso que parar para orar nesse horário é tão poderoso. É um ato de rebeldia espiritual contra o Deus deste século. Quando você interrompe o fluxo frenético do meio-dia para se conectar com Deus, você está declarando: este mundo não me controla. Minha agenda não é minha prioridade máxima. Mesmo no auge da minha produtividade, reconheço que sem ti, Senhor, nada posso fazer. É um ato de humildade. É um reconhecimento de dependência, é uma declaração de que, por mais importante que seu trabalho seja, há algo infinitamente mais importante: sua relação com o Criador do universo. Daniel, servo de Deus no palácio de Babilônia, 3 vezes por dia se ajoelhava, orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel 6:10. Mesmo sob ameaça de morte, mesmo sendo o terceiro homem mais poderoso daquele império, ele parava tudo 3 vezes ao dia para se conectar com Deus. E uma dessas vezes era certamente ao meio-dia. Há um poder especial em interromper o fluxo natural do dia para buscar o sobrenatural. É como inserir um parêntese espiritual no meio da sentença agitada da vida moderna. É dizer: embora o mundo continue girando lá fora, aqui, neste momento, só existimos eu e Deus. Muitos de nós somos vítimas da tirania do urgente. Vivemos reagindo a crises, apagando incêndios, correndo de um lado para outro como se nossa atividade frenética fosse a medida do nosso valor. E no meio dessa correria, perdemos a conexão com aquele que dá sentido a tudo que fazemos: orar. Ao meio-dia é um ato de resistência contra essa cultura da pressa. É um exercício de centramento. É um lembrete de que, no final das contas, não são nossas conquistas que importam, mas nossa intimidade com Deus. Você dirá:
mas é impossível parar tudo no meio do expediente para orar. Entendo sua preocupação, mas não estou sugerindo que você abandone suas responsabilidades. Estou propondo que você encontre 5, 10, 15 minutos, o tempo que for possível, para se retirar e se reconectar com Deus. Pode ser na sua sala com a porta fechada. Pode ser no carro, durante o intervalo do almoço. Pode ser numa caminhada rápida ao redor do prédio onde trabalha. O lugar é secundário. O que importa é a intenção do coração. Jesus alimentou 5.000 pessoas e logo depois subiu sozinho a um monte para orar. Mateus 14:23. Se o Filho de Deus precisava se retirar para recarregar sua conexão com o Pai, quanto mais nós, tão fracos e vulneráveis. A oração do meio-dia quebra o orgulho humano. Ela nos lembra que, por mais ocupados e importantes que nos sintamos, sem Deus, somos como ramos desconectados da videira, incapazes de produzir fruto verdadeiro. E há mais. Orar ao meio-dia equilibra sua energia espiritual. Assim como nos alimentamos fisicamente neste horário para manter nosso corpo funcionando, a oração do meio-dia é o alimento que mantém seu espírito alerta e vigilante durante a segunda metade do dia. Quantas decisões erradas tomamos à tarde porque nossa conexão com Deus enfraqueceu desde a manhã? Quantos conflitos poderíamos ter evitado se tivéssemos recarregado nossa paciência e sabedoria na presença do Senhor ao meio-dia? Mas agora, permita-me revelar o terceiro horário estratégico, talvez o mais misterioso e poderoso de todos: a meia-noite. As Escrituras estão repletas de eventos sobrenaturais que ocorreram à meia-noite. Foi à meia-noite que o anjo do Senhor feriu os primogênitos do Egito, libertando Israel da escravidão. Êxodo 12:29. Foi por volta da meia-noite que Paulo e Silas oravam e cantavam na prisão, quando um terremoto sacudiu os alicerces do cárcere e todas as portas se abriram. Atos 16:25-26. A meia-noite representa o ponto mais escuro antes do amanhecer. Simboliza aquele momento em que tudo parece perdido, quando as circunstâncias dizem que não há mais esperança. É quando o mundo natural está no seu estado mais sombrio que o sobrenatural muitas vezes se manifesta com maior intensidade. Jesus contou uma parábola sobre um homem que foi à casa de um amigo à meia-noite para pedir pães. Lucas 11:5-8. Por que à meia-noite? Porque esse horário representa um momento de necessidade extrema, quando todos os recursos humanos se esgotaram e só resta clamar por ajuda divina. Orar à meia-noite é um ato de guerra espiritual. É declarar que mesmo nas trevas mais densas, sua fé permanece inabalável. É afirmar que mesmo quando tudo parece morto, você crê no Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4:17. A meia-noite é o território dos intercessores, daqueles que entendem que a verdadeira batalha não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios 6:12. É o momento em que muitos desses poderes malignos intensificam suas atividades, pensando que não há vigilantes. Mas você, guerreiro da oração, pode se levantar como sentinela na muralha. Você pode ser aquele que permanece alerta enquanto outros dormem. No meio da noite, me levanto para te dar graças pelas tuas justas ordenanças, declarou o salmista em Salmo 119:62. Orar à meia-noite não é para todos. É para aqueles que foram chamados para um nível mais profundo de intercessão. É para os que entenderam que alguns demônios só saem com jejum e oração. Marcos 9:29.
É para os que aceitaram o chamado para ser guarda na muralha de sua família, de sua igreja, de sua cidade. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, constituí guardas que não se calarão nem de dia nem de noite. Isaías 62:6. Deus está procurando por homens e mulheres que estarão dispostos a sacrificar o conforto do sono para manter a guarda espiritual quando outros estão vulneráveis em seu descanso. Você pode pensar, isso é muito extremo. Deus não exigiria tal sacrifício. Mas não se trata de exigência, e sim de convite. É um chamado para os que desejam conhecer dimensões da glória de Deus que permanecem ocultas para os que não estão dispostos a pagar esse preço. As maiores revelações frequentemente vêm no silêncio da noite. Foi à noite que Deus chamou o jovem Samuel, 1 Samuel 3. Foi à noite que Jacó viu a escada que ligava o céu à terra, Gênesis 28. Foi à noite que os anjos cantaram sobre os campos de Belém, anunciando o nascimento do Salvador. Lucas 2. Apred, um véu que se torna mais fino à meia-noite, não por alguma propriedade mágica desse horário, mas porque é quando nossa alma está mais quieta, nossos sentidos menos bombardeados, nosso espírito mais sensível às realidades eternas. Esses 3 horários, madrugada, meio-dia e meia-noite, formam um ciclo completo de vigilância espiritual. Não são os únicos momentos em que podemos ou devemos orar, mas são janelas estratégicas que, quando aproveitadas com sabedoria, podem revolucionar nossa vida de oração. Pense em sua vida de oração como uma batalha militar. Qualquer estrategista lhe dirá que o timing é essencial. Atacar no momento errado pode levar à derrota, mas avançar no momento certo, mesmo com forças menores, pode resultar em vitória avassaladora. Muitos crentes estão orando com fervor, mas no momento errado. Estão clamando quando deveriam estar ouvindo. Estão gritando quando deveriam estar silenciosos. Estão implorando por direção quando deveriam estar agradecendo pela resposta que já foi enviada, mas que só será percebida em outro horário do dia. O problema não é a intensidade de nossas orações, mas seu timing. Não é a sinceridade de nossos clamores, mas sua sincronia com os ritmos divinos. E aqui está uma verdade que poucos entendem. Orar nos momentos estratégicos não apenas aumenta a eficácia de nossas petições, mas também transforma o intercessor. Porque oração não é apenas sobre conseguir coisas de Deus, é sobre sermos transformados à imagem de Cristo. Quando você se disciplina para orar na madrugada, está desenvolvendo autodisciplina, determinação, foco. Quando você interrompe seu dia agitado para orar ao meio-dia, está cultivando humildade, dependência, rendição. Quando você sacrifica o conforto do sono para vigiar à meia-noite, está forjando perseverança, vigilância, coragem. A oração estratégica nos 3 horários-chave não apenas muda nossas circunstâncias, muda nosso caráter. Não apenas altera nosso ambiente, altera nossa alma. E talvez seja essa a razão mais profunda pela qual Deus estabeleceu esses ritmos. Não porque Ele precisa deles, mas porque nós precisamos. Não porque Ele está limitado a certos horários, mas porque nossa natureza humana precisa de estrutura, disciplina e padrões para crescer. Imagine uma vida em que você começa seu dia na presença de Deus antes do amanhecer. Recarrega sua conexão espiritual ao meio-dia e periodicamente, talvez uma vez por semana, ou quando sentir um chamado específico, se levanta à meia-noite para interceder por situações críticas. Você não seria uma pessoa completamente diferente após alguns meses? Os grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história não eram diferentes de nós em sua constituição.
Não possuíam um gene especial de santidade ou uma capacidade sobrenatural de comunhão. O que tinham era disciplina. Entendiam que a intimidade com Deus, como qualquer relacionamento significativo, exige tempo, intencionalidade e sacrifício. M. Bounds, o grande mestre da oração, escreveu: os homens que impactaram o mundo para Deus foram homens de oração. Eles não passaram minutos esporádicos em oração, gastaram horas sozinhos com Deus. Esses gigantes espirituais entendiam o valor de se alinhar com os ritmos divinos. Alguns de vocês podem estar pensando: isso soa como um fardo pesado. Já tenho tantas responsabilidades, tantas demandas sobre meu tempo. Entendo sua preocupação, mas permita-me sugerir uma abordagem gradual. Comece escolhendo um desses horários estratégicos. Talvez a madrugada, se você já é uma pessoa que naturalmente desperta cedo, ou o meio-dia, se pode encontrar um intervalo em sua rotina de trabalho. Dedique-se a esse horário por 21 dias, o tempo que geralmente leva para formar um novo hábito. Não se preocupe com a duração inicialmente. 5 minutos de oração focada e intencional são mais poderosos que 1 hora de divagação distraída. À medida que o hábito se forma, você naturalmente desejará mais tempo na presença de Deus. Depois, quando esse primeiro horário se tornar parte natural de sua rotina, considere adicionar um segundo. E talvez, eventualmente, você seja chamado para experimentar os 3. Não por obrigação religiosa, mas por fome de mais de Deus. Lembre-se, Deus não está interessado em sua performance religiosa. Ele deseja relacionamento genuíno. Esses horários não são fórmulas mágicas para manipular Deus a fazer sua vontade. São oportunidades para sintonizar seu coração com o dele, para alinhar seus ritmos com os ritmos divinos. E há momentos em que Deus nos chama para romper com todos os padrões e horários estabelecidos. Momentos de crise, de decisão crucial, de batalha espiritual intensa. Nesses momentos, somos chamados, como Jesus no Getsêmani, a perseverar em oração pelo tempo que for necessário, independentemente do horário. Jesus orou por toda a noite antes de escolher seus 12 discípulos. Lucas 6:12. Não porque precisava de muitas palavras para convencer o Pai, mas porque precisava desse tempo estendido para alinhar sua vontade humana com a vontade divina. Há momentos em nossa vida em que somos chamados para esse tipo de imersão prolongada na presença de Deus. Não 3 horários estratégicos, mas um período contínuo de busca, talvez acompanhado de jejum. Esses são tempos especiais de quebrantamento, rendição e transformação. Mas para a maioria de nós, na maior parte do tempo, o desafio não é orar continuamente por dias a fio. É ser consistente dia após dia, semana após semana, mês após mês. E é aí que os 3 horários estratégicos se tornam tão valiosos. Eles nos fornecem uma estrutura, uma âncora para a nossa vida espiritual em meio às tempestades e distrações da vida moderna. Um lembrete de que, 3 vezes ao dia, temos um encontro marcado com o Rei dos Reis. Pense nos 3 horários como 3 pilares que sustentam o templo de sua vida espiritual. Se um pilar estiver ausente, a estrutura ainda se mantém, mas é mais vulnerável. Com os 3 no lugar, sua vida de oração se torna uma fortaleza inabalável. A madrugada é o pilar da prevenção. É quando você estabelece a atmosfera espiritual para seu dia, quando coloca a armadura de Deus antes que as batalhas comecem. É quando você determina o tom espiritual das próximas horas. O meio-dia é o pilar da sustentação. É quando você recarrega suas forças espirituais, reajusta seu foco, recalibra sua bússola interior para que continue apontando para o norte verdadeiro, Cristo.
A meia-noite é o pilar da intervenção. É quando você realiza operações de resgate espiritual, quando intercede por situações críticas, quando enfrenta forças das trevas em seu próprio território. Juntos, esses três pilares criam uma cobertura espiritual sobre sua vida, sua família, seu ministério, seu propósito. Eles estabelecem um perímetro de proteção que o inimigo terá dificuldade em penetrar. E aqui está uma promessa para aqueles que se comprometerem com essa disciplina de oração estratégica. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121, 7, 8. Sua vida será marcada por uma paz que excede todo o entendimento, mesmo em meio às tempestades. Sua mente desfrutará de uma clareza que o tornará sábio em suas decisões. Seu coração experimentará uma alegria que não depende das circunstâncias externas. Não porque você se tornou um especialista em técnicas de oração, mas porque você aprendeu a sintonizar sua vida com os ritmos divinos. Não porque você dominou uma fórmula secreta, mas porque você desenvolveu intimidade com aquele que controla todas as coisas. E esse é o verdadeiro propósito dos 3 horários estratégicos. Não apenas tornar suas orações mais eficazes, mas tornar sua comunhão mais profunda. Não apenas mudar suas circunstâncias, mas transformar seu ser. Porque no final das contas, o maior milagre da oração não é o que acontece ao nosso redor, mas o que acontece dentro de nós. Não é a resposta que recebemos, mas a transformação que experimentamos. Não é conseguir o que pedimos, mas nos tornarmos mais semelhantes àquele a quem oramos. Charles Spurgeon disse: a oração não nos capacita a fazer um trabalho maior, mas a oração é o trabalho maior. Quando entendemos isso, deixamos de ver a oração como um meio para um fim e passamos a vê-la como o próprio fim. Não oramos apenas para obter coisas, oramos para conhecer Deus. E conhecer a Deus, realmente conhecê-lo, não apenas saber sobre Ele, é o propósito final de nossa existência. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Os 3 horários estratégicos são portais para essa vida eterna, para essa intimidade transformadora. São convites para entrar mais profundamente no conhecimento experimental do Deus vivo. E agora, enquanto encaminhamos para o fim desta mensagem, quero fazer uma pergunta direta ao seu coração. Você está satisfeito com o nível atual de sua vida de oração? Está contente com a profundidade de sua intimidade com Deus? Ou sente que há mais, muito mais, à sua espera? Se seu coração anseia por mais, se sua alma tem sede do Deus vivo, como o cervo brama pelas correntes das águas, Salmo 42:1, então, talvez os 3 horários estratégicos sejam o próximo passo em sua jornada espiritual. Não são fórmulas mágicas, não são atalhos para a santidade. São disciplinas que homens e mulheres de Deus têm praticado por séculos, que Jesus mesmo praticou durante seu ministério terreno e que as Escrituras repetidamente destacam como significativas. Talvez você esteja passando por um deserto espiritual agora. Suas orações parecem bater no teto e voltar. Sua Bíblia parece seca como pó. Seu coração se sente frio e distante de Deus. Não se desespere. Mesmo quando tudo parecer perdido, há esperança. Mesmo na escuridão mais densa, a luz está a um amanhecer de distância. Talvez seu milagre, sua revelação, sua libertação esteja apenas aguardando que você se posicione no horário certo, com o coração certo. Aos que me buscam de madrugada, me acharão. Provérbios 8:17. Esta não é apenas uma promessa de tempo, é uma promessa de atitude.
Buscar Deus de madrugada significa buscá-lo com prioridade, com urgência, com o primeiro e melhor de nossas energias. E para aqueles que já descobriram o poder desses horários estratégicos, que já experimentaram a doçura de encontrar Deus na quietude da madrugada, na pausa do meio-dia ou no silêncio da meia-noite, tem um desafio. Compartilhe esse segredo com outros. Não como uma fórmula religiosa, não como uma obrigação legalista, mas como um convite amoroso para uma dimensão mais profunda da vida com Deus. Seja um mentor de oração para alguém que está lutando. Convide outros para se juntar a você em seu horário estratégico. Forme um grupo de guerreiros de oração que entende o poder do timing divino, porque o mundo está faminto por autenticidade espiritual. Está cansado de religiosidade vazia, de rituais sem poder, de palavras sem substância. Mas quando encontra alguém que realmente conhece a Deus, que caminha em intimidade genuína com Ele, que vive nos ritmos da graça divina, isso é irresistível. Você pode ser esse alguém. Você pode ser o homem ou a mulher que redescobre o poder dos horários estratégicos de oração e, através dessa disciplina, se torna um canal da presença transformadora de Deus em sua geração. Não é sobre religiosidade, é sobre relacionamento. Não é sobre performances, é sobre presença. Não é sobre técnicas, é sobre tempo. Tempo de qualidade com o amado de nossa alma. Jesus continua chamando hoje, como chamou seus discípulos no Getsêmani. Não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Mateus 26:40. É um convite, não uma condenação. Um chamado para mais profundidade, não uma crítica à nossa fraqueza. E a resposta a esse chamado não está em nossas próprias forças. Não podemos gerar disciplina espiritual por puro esforço de vontade. Precisamos da graça de Deus para buscar a Deus. Precisamos da ajuda do Espírito para orar como convém. Romanos 8:26. Então, comece pedindo: Senhor, ensina-me a orar. Lucas 11:1. Esta foi a única vez que os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse algo. Não pediram aulas de teologia, de interpretação bíblica, de técnicas de pregação. Pediram que lhes ensinasse a orar, porque perceberam que a oração era o segredo da vida extraordinária de seu mestre. Peça ao Espírito Santo que desperte em você o desejo por mais intimidade, que crie em você a fome e a sede de justiça que Jesus prometeu que seria saciada. Mateus 5:6. Peça que Ele o ajude a identificar qual dos 3 horários estratégicos é o mais apropriado para sua atual estação de vida. E então, dê o primeiro passo. Não espere até se sentir espiritual o suficiente. Não adie até ter mais tempo. Comece hoje, comece agora. Porque a maior jornada espiritual começa com um único passo de obediência. Se você decidir experimentar a oração madrugadora, prepare-se na noite anterior. Ajuste seu horário de dormir. Coloque seu despertador longe da cama para que tenha que se levantar para desligá-lo. Tenha sua Bíblia, seu diário, uma caneta e uma luz suave preparados. Talvez um chá quente ou um café. Crie um ambiente que convide à intimidade com Deus. Quando o alarme tocar, lembre-se do porquê está se levantando. Não é por dever religioso, é por amor, é por fome de mais de Deus, é porque há tesouros espirituais aguardando ser descobertos na quietude daquele horário especial. Comece simplesmente estando na presença de Deus. Não se preocupe em produzir muitas palavras. Apenas esteja consciente de que Ele está ali, observando-o com amor infinito. Deixe que sua alma desperte lentamente para sua presença. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Depois, talvez você queira ler um salmo ou algumas passagens dos evangelhos.
não para estudar ou analisar, mas para alimentar sua alma. Deixe que a palavra de Deus fale ao seu coração antes que o mundo comece a gritar em seus ouvidos. Então, ore. Não se preocupe com fórmulas elaboradas. Fale com Deus como falaria com um pai amoroso, um amigo íntimo. Abra seu coração, compartilhe seus temores, suas esperanças, seus sonhos e então, o mais importante, ouça, permaneça em silêncio. Esteja atento ao sussurro suave do Espírito Santo. Se você optar pela oração do meio-dia, encontre um lugar tranquilo onde possa se retirar por alguns minutos. Pode ser uma sala vazia no trabalho, seu carro estacionado, um banco de praça ou mesmo um banheiro, se não houver outra opção. O lugar é secundário, a intenção é primordial. Use esse tempo para reorientar seu coração. Lembre-se de quem você é em Cristo. Rememore as verdades eternas que facilmente esquecemos no turbilhão das atividades diárias. Entregue ao Senhor as preocupações que surgiram na manhã e peça sabedoria para os desafios que ainda virão à tarde. E se você sentir o chamado para a oração da meia-noite, prepare-se para uma experiência única. Este é o território dos guerreiros espirituais, daqueles que entendem que a nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios 6:12. É o momento de interceder pelos perdidos, pelos doentes, pelos cativos, pelos que sofrem. Lembre-se de que não está sozinho nessa vigília. Em todo o mundo, há outros crentes que também se levantaram nesse horário, formando uma rede global de intercessão que circunda o planeta. Unidos, vocês estão mudando a história, mesmo que ninguém jamais veja ou reconheça seu sacrifício. Ao praticar esses 3 horários estratégicos, você começará a notar mudanças. Não necessariamente em suas circunstâncias externas, embora isso também possa acontecer, mas certamente em seu mundo interior. Sua sensibilidade espiritual aumentará. Você perceberá a voz de Deus com mais clareza no meio do ruído da vida. Sua capacidade de discernir entre o bem e o mal se tornará mais aguda. Sua fome pela palavra crescerá. Sua compaixão pelos perdidos se aprofundará. E algo mais acontecerá. Você desenvolverá o que os antigos chamavam de presença. Não é carisma natural, nem habilidade de comunicação. É aquela qualidade indefinível que faz com que outros percebam que você esteve com Deus. É o que as pessoas notavam em Pedro e João. Reconheceram que haviam estado com Jesus. Atos 4:13. Essa presença não pode ser falsificada ou manufaturada. Não é questão de usar as palavras certas ou adotar uma certa postura. É o resultado de horas acumuladas na presença do Altíssimo. É o perfume que fica em você depois de estar no aposento de incenso. E esse perfume atrai os famintos, os sedentos, os que estão buscando algo real em um mundo de imitações. Sem que você precise dizer uma palavra sobre sua vida de oração, outros serão atraídos a Cristo através de você, simplesmente porque você carrega a fragrância de sua presença. Mas devo adverti-lo, haverá resistência, interna e externa. A resistência interna virá na forma de preguiça, distração, dúvida. Seu corpo reclamará do sono interrompido na madrugada. Sua mente listará 1000 razões pelas quais você não pode parar para orar ao meio-dia. Seu conforto protestará contra a vigília da meia-noite. A resistência externa virá na forma de interrupções inesperadas, de emergências convenientes, de compromissos que surgem exatamente no horário que você reservou para Deus. Isso não é coincidência. É guerra espiritual. O inimigo de sua alma sabe o poder da oração estratégica. Ele entende que, se você desenvolver esse hábito, se tornará uma ameaça muito maior ao seu reino de trevas. Então, ele fará de tudo para impedi-lo. Mas não. Desista. Persista.
Aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. A graça de Deus é suficiente. O poder do Espírito Santo está disponível. E a recompensa da intimidade com Cristo supera infinitamente qualquer sacrifício que você possa fazer. Lembre-se, não estamos buscando experiências emocionais, embora elas possam vir. Não estamos atrás de manifestações sobrenaturais, embora elas possam ocorrer. Estamos buscando a Deus mesmo. Estamos cultivando uma amizade com o Criador do universo. Estamos desenvolvendo um relacionamento que durará por toda a eternidade. E nesse relacionamento descobrimos nossa verdadeira identidade. Não somos definidos pelo que fazemos, pelo que possuímos ou pelo que os outros pensam de nós. Somos definidos por quem somos em Cristo e por quão profundamente conhecemos e somos conhecidos por Ele. A oração nos 3 horários estratégicos não é apenas uma disciplina espiritual, é um caminho para a autodescoberta. Na quietude da madrugada, na pausa do meio-dia, no silêncio da meia-noite, encontramos não apenas a Deus, mas também a nós mesmos. Nosso verdadeiro eu, liberto das máscaras e pretensões que usamos no palco do mundo. E essa autodescoberta é libertadora, porque finalmente entendemos que não precisamos impressionar a Deus. Não precisamos fingir ser o que não somos. Não precisamos esconder nossas lutas e fracassos. Podemos ser reais, vulneráveis, autênticos. E nessa autenticidade encontramos aceitação, cura e transformação. Paulo escreveu: agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13:12. A oração é esse espelho que vai ficando cada vez mais claro à medida que perseveramos nela. É o portal através do qual começamos a ver Deus como Ele é e, consequentemente, a nós mesmos como realmente somos. E não há nada mais transformador do que essa visão. Porque quando realmente vemos a Deus em sua santidade, como Isaías viu no templo, nossa resposta inevitável é: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Isaías 6:5. E quando realmente nos vemos em nossa verdadeira condição, compreendemos a profundidade do amor e da graça que nos alcançou. É nesse ponto de quebrantamento que o verdadeiro poder espiritual começa. Não no sucesso, na força ou na confiança, mas na fraqueza reconhecida e entregue a Deus. Quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10, confessou Paulo. A oração nos leva a esse paradoxo libertador. Os 3 horários estratégicos não são uma técnica para evitar o quebrantamento, são um caminho para encontrá-lo. Não são uma fórmula para manipular a Deus, mas um processo pelo qual Deus nos molda conforme a imagem de Cristo. E agora, talvez você esteja pensando: tudo isso soa maravilhoso, mas minha vida é tão complicada. Tenho filhos pequenos que me acordam várias vezes por noite. Trabalho em turnos que mudam constantemente. Enfrento problemas de saúde que afetam meu sono. Como posso praticar esses horários estratégicos em minha situação? Permita-me esclarecer. Os princípios são eternos, mas a aplicação é flexível. O Deus que criou os ritmos também criou você com suas circunstâncias únicas. Ele entende suas limitações, seus desafios, sua realidade específica. Se você é mãe de um recém-nascido, talvez sua madrugada seja aquele momento em que amamenta seu bebê às 2 da manhã. Transforme aquela oportunidade em um tempo de comunhão com Deus. Enquanto nutre seu filho, deixe que sua alma seja nutrida pelo Pai Celestial.
Se você trabalha no turno da noite, seu meio-dia pode ser às 2 da tarde, antes de ir trabalhar, ou às 2 da manhã, durante seu intervalo. O horário específico é menos importante que o princípio de interromper sua atividade principal para reconectar com Deus. Se problemas de saúde afetam seu sono, não se culpe por não conseguir se levantar cedo. Deus não é um capataz exigindo sacrifícios que prejudiquem sua saúde. Encontre outros momentos de quietude em sua rotina. A essência não é o horário exato, mas a intencionalidade. A regularidade é a prioridade. O que importa não é a rigidez dos horários, mas o ritmo da comunhão. Não é a precisão do relógio, mas a consistência da conexão. Adapte os princípios à sua realidade, mantendo o espírito da disciplina, não apenas sua forma externa. E lembre-se, Deus conhece seu coração. Ele vê seu desejo de crescer, em intimidade com Ele, mesmo quando as circunstâncias parecem conspirar contra isso. Ele honra a intenção tanto quanto a ação. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Há um ditado rabínico que diz: Deus conta os suspiros. Cada suspiro de saudade por mais dele, cada desejo não realizado de comunhão mais profunda, cada tentativa frustrada de criar espaço para a oração, tudo isso é precioso aos olhos dele. Nada se perde. E talvez essa seja a mensagem mais importante que posso compartilhar com você hoje. A vida de oração não é uma competição, não é uma medida de seu valor espiritual, não é um teste que você passa ou falha. É um relacionamento que cresce através de encontros regulares, de momentos de intimidade, de conversas honestas. Assim como um casamento não é definido apenas pelos grandes momentos românticos, mas também pelos pequenos gestos diários de amor e atenção, sua relação com Deus não é definida apenas pelos momentos de êxtase espiritual, mas pela consistência de sua busca, pela perseverança de seu coração, pela sinceridade de seu desejo. Os 3 horários estratégicos são ferramentas, não mestres. São dádivas, não demandas. São oportunidades, não obrigações. Use-os na medida em que servem para aprofundar sua comunhão com Cristo. Adapte-os conforme necessário. Permita que evoluam com as diferentes estações de sua vida. E nunca, jamais, permita que se transformem em uma nova forma de legalismo. Jesus não morreu para criar cristãos exaustos, sobrecarregados por demandas religiosas. Ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. João 10:10. A verdadeira espiritualidade sempre leva à liberdade, não à escravidão. Isso não significa que não haja disciplina. Significa que a disciplina surge do desejo, não da obrigação. Surge do amor, não do medo. Surge da gratidão, não da culpa. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Nossa busca por Deus é sempre uma resposta ao seu movimento inicial em nossa direção. E aqui está uma verdade libertadora. Mesmo nos dias em que você falha, mesmo quando perde todos os 3 horários estratégicos, mesmo quando sua vida de oração parece mais seca que o deserto de Judá, Deus ainda o ama. Sua aceitação não está baseada em seu desempenho espiritual, mas na obra completa de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Romanos 8:35. A resposta é clara: nada, nem mesmo nossa inconsistência na oração. Isso não é licença para a negligência espiritual. É liberdade para crescer sem o peso esmagador da condenação.
É permissão para desenvolver sua vida de oração a partir de um lugar de segurança, não de ansiedade. É um convite para buscar a Deus, porque Ele já o encontrou, não para que Ele o encontre. E talvez esse seja o segredo mais profundo dos 3 horários estratégicos. Não são momentos em que buscamos um Deus distante, mas ocasiões em que nos tornamos conscientes de um Deus que já está presente. Não são tentativas de alcançar o céu, mas oportunidades de perceber que o céu já desceu até nós em Cristo. Jesus prometeu: "Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Mateus 28:20. Ele não disse: "Estarei convosco se vocês orarem nos horários certos", ou "estarei convosco quando vocês se tornarem suficientemente espirituais." Ele disse que já está conosco sempre, em todos os momentos. A oração, então, não é para mudar a posição de Deus em relação a nós, mas para mudar nossa percepção de sua presença. Não é para convencê-lo a vir, mas para treinar nossos olhos espirituais a vê-lo onde ele já está. Não é para ganhar seu favor, mas para aprender a viver no favor que já é nosso em Cristo. Os 3 horários estratégicos são como 3 janelas que abrimos deliberadamente, permitindo que a luz que sempre esteve lá inunde o aposento de nossa alma. São momentos em que dizemos com Jacó: "Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia." Gênesis 28:16. E à medida que praticamos essa consciência da presença de Deus, na madrugada, ao meio-dia, à meia-noite, algo milagroso acontece. Começamos a carregar essa consciência para todos os outros momentos de nosso dia. Gradualmente, aquelas divisões artificiais entre o sagrado e o secular começam a desaparecer. Percebemos que todo momento é sagrado porque Deus está presente em todos eles. Toda atividade é espiritual quando feita em sua presença e para a sua glória. Todo lugar é santo quando reconhecemos que Ele está ali. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Os momentos dedicados exclusivamente à oração, nos 3 horários estratégicos, começam a transbordar, santificando todo o nosso dia. A consciência da presença de Deus que cultivamos nesses momentos específicos começa a colorir todas as outras horas. É como um perfume que você aplica em pontos estratégicos, pulsos, pescoço, atrás das orelhas, mas que logo se espalha, envolvendo todo o seu ser em sua fragrância. Os 3 horários são apenas os pontos de aplicação. O objetivo é que todo o seu dia seja envolvido pela consciência da presença de Deus. Brother Lawrence, o monge do século XVII, que escreveu A Prática da Presença de Deus, descobriu esse segredo. Trabalhando na cozinha do mosteiro, entre panelas e pratos, ele desenvolveu uma consciência tão contínua da presença de Deus que não havia diferença para ele entre os momentos formais de oração e as tarefas mais mundanas. "Para mim", ele escreveu, "o tempo de oração não difere do resto do dia. Procuro manter-me na presença de Deus com uma atenção amorosa." Os 3 horários estratégicos não são o destino final de nossa jornada espiritual. São degraus que nos conduzem a um estado ainda mais elevado, a oração incessante. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Não é uma ordem impossível quando entendemos que oração, em sua essência mais profunda, é simplesmente consciência e resposta à presença de Deus. Começamos com momentos específicos: madrugada, meio-dia, meia-noite. Mas o objetivo é que toda a nossa vida se torne uma oração contínua.
Não no sentido de estar sempre pronunciando palavras, mas no sentido de manter um diálogo interno constante com o amado de nossa alma, uma consciência permanente de sua presença, uma atitude contínua de rendição e adoração. É como aprender a tocar um instrumento musical. No início, praticamos em horários específicos, com exercícios estruturados. Mas o objetivo é que a música eventualmente flua naturalmente, sem esforço consciente, em qualquer momento que tocamos. Os 3 horários estratégicos são nossos exercícios estruturados. A vida de oração incessante é a música fluindo livremente. Começamos com disciplina, mas o alvo é o deleite. Começamos com esforço, mas o objetivo é a espontaneidade. Começamos com horários fixos, mas o destino é a comunhão constante. E aqui está a promessa para aqueles que perseveram nesse caminho. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Você já se perguntou por que alguns crentes parecem incansáveis em seu serviço, inabaláveis em sua fé, indestrutíveis em sua esperança? Por que alguns continuam frutíferos na velhice, enquanto outros se esgotam nos primeiros anos de ministério? A diferença não está na constituição física ou na força de vontade. Está na fonte de suas energias. Aqueles que descobriram o segredo da comunhão constante, através dos horários estratégicos de oração, aprenderam a conectar-se continuamente à fonte inesgotável de toda a energia, o próprio Deus. Não estão operando com suas próprias reservas limitadas, mas com o poder ilimitado do Espírito Santo. É como a diferença entre um aparelho, a bateria, e um que está conectado diretamente à fonte de energia. O primeiro, eventualmente, se esgota e precisa ser recarregado. O segundo pode funcionar indefinidamente, porque sua conexão com a fonte é contínua. A oração nos 3 horários estratégicos é como plugar seu aparelho espiritual 3 vezes ao dia para uma recarga profunda. Mas o objetivo final é desenvolver uma conexão tão constante que você permaneça energizado continuamente, mesmo entre esses momentos formais de recarga. Jesus disse: "Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós." Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. João 15:4. Os 3 horários estratégicos são momentos deliberados de reconexão com a videira. Mas o objetivo é permanecer conectado o tempo todo, recebendo continuamente sua vida. E essa vida abundante que flui através da conexão constante é o que o mundo está desesperadamente buscando, mesmo sem saber. É o que distingue o cristianismo, autêntico da mera religiosidade. É o que atrai os sedentos, os feridos, os desiludidos, os que experimentaram o vazio de uma vida sem Deus. Eles não estão procurando mais uma filosofia, não estão buscando outro conjunto de regras, não estão ansiando por mais um sistema religioso, estão procurando vida, vida real, autêntica, abundante. E essa vida só é encontrada em Cristo e só é experimentada plenamente através da comunhão íntima e constante com Ele. Os 3 horários estratégicos não são apenas para seu benefício pessoal. São para capacitá-lo a se tornar um canal mais eficaz dessa vida para um mundo moribundo. São para transformá-lo em um reservatório tão cheio do Espírito que transborda naturalmente para todos que entram em contato com você. Jesus declarou: "Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." João 7:38.
Não gotejamentos ocasionais, não poças temporárias, mas rios contínuos, abundantes, refrescantes. Rios que irrigam os desertos, que saciam os sedentos, que limpam o que está sujo, que trazem vida onde há morte. Essa é a promessa para aqueles que aprendem a se conectar profundamente com Deus através da oração estratégica e a manter essa conexão ao longo do dia. Não apenas experimentarão transformação pessoal, mas se tornarão agentes de transformação. Não apenas receberão vida, mas a transmitirão a outros. Em um mundo de morte, morte espiritual, morte emocional, morte relacional, eles serão portadores de vida. Em um deserto de significado e propósito, serão oásis de sentido e direção. Em uma cultura de superficialidade e aparências, serão fontes de autenticidade e profundidade. E isso, meu irmão, minha irmã, é o que nossa geração mais desesperadamente precisa. Não de mais cristãos ocupados em atividades religiosas, mas de homens e mulheres que carregam a presença palpável de Deus, porque aprenderam o segredo da comunhão constante através dos horários estratégicos de oração. O mundo não precisa de mais pregadores eloquentes, ativistas zelosos ou teólogos brilhantes, embora todos esses tenham seu lugar. O mundo precisa de pessoas comuns que experimentaram o extraordinário através da intimidade com Deus. Pessoas que não apenas falam sobre Ele, mas que o conhecem e são conhecidas por Ele. Pessoas em quem os outros podem ver um vislumbre de Cristo, porque passaram tempo suficiente em sua presença para serem transformadas à sua semelhança. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3:18. Essa transformação não acontece instantaneamente. É o resultado de horas acumuladas na presença de Deus, muitas delas investidas estrategicamente nos 3 horários-chave. E quando essa transformação ocorre, você não precisa anunciar sua espiritualidade. Não precisa usar um crachá declarando sua intimidade com Deus. Ela se torna evidente para todos que encontram você. Como Moisés descendo do monte com o rosto radiante após estar na presença de Deus. Você carregará um brilho que não pode ser escondido. Mas, diferente de Moisés, você não precisará de um véu para cobrir essa glória, porque não é sua própria glória, mas a de Cristo refletida em você. Não é para exaltar a si mesmo, mas para apontar para Ele. Não é para impressionar os outros, mas para atraí-los a Jesus. A verdadeira marca do cristão, que descobriu o poder dos 3 horários estratégicos, não é um ar de superioridade espiritual, mas uma humildade genuína. Não é uma atitude de olhem como sou disciplinado, mas um espírito de vejam quão gracioso é meu Deus. Não é orgulho por suas realizações espirituais, mas gratidão pela imerecida bondade divina. Porque quanto mais tempo passamos realmente na presença de Deus, não apenas falando com Ele, mas ouvindo-o, não apenas apresentando pedidos, mas contemplando sua glória, mais conscientes nos tornamos de nossa própria insuficiência e mais maravilhados ficamos com sua suficiência. Mais claramente vemos nossa própria pecaminosidade e mais profundamente apreciamos sua santidade. Mais plenamente reconhecemos nossa fraqueza e mais completamente confiamos em sua força. E essa consciência não nos leva ao desespero, mas à adoração. Não nos empurra para longe de Deus em vergonha, mas nos atrai para mais perto dele em gratidão. Não nos faz esconder, como Adão no jardim, mas nos faz correr para seus braços,
como o filho pródigo para o pai. Essa é a verdadeira essência da oração nos 3 horários estratégicos. Não é uma técnica para conseguir coisas de Deus, mas um caminho para encontrar o próprio Deus como nosso tesouro supremo. Não é um meio para outros fins, mas um fim em si mesmo. Conhecer aquele que nos conheceu primeiro e nos amou com amor eterno. E quando ele se torna nosso tesouro, nosso deleite, nossa satisfação suprema, tudo mais encontra seu lugar adequado. Nossas circunstâncias, por mais difíceis que sejam, não podem mais roubar nossa alegria. Nossas lutas, por mais intensas que sejam, não podem mais destruir nossa paz. Nossas perdas, por mais dolorosas que sejam, não podem mais esmagar nossa esperança. Porque descobrimos o segredo que Davi conhecia quando declarou: "Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso não serei abalado." Salmo 16:8. E novamente, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27:4. Esse é o destino final de nossa jornada espiritual. Não acumular bênçãos, não colecionar experiências, não conquistar territórios, mas conhecer a Deus, conhecê-lo tão profundamente, tão intimamente, que ele se torne o centro ao redor do qual tudo mais orbita. Conhecê-lo tão pessoalmente que sua presença se torne mais real para nós que qualquer realidade física. Os 3 horários estratégicos são portas para essa realidade. São oportunidades diárias para aprofundar esse conhecimento, para fortalecer essa intimidade, para solidificar essa centralidade de Deus em nossa vida. E agora, meu amigo, minha amiga, chego ao final desta mensagem com uma pergunta e um convite. A pergunta é simples, mas profunda. O que você fará com o que ouviu hoje? Será apenas mais uma mensagem interessante, mais uma teoria espiritual para sua coleção? Ou será um ponto de virada, um momento decisivo em sua jornada com Deus? O convite é este: experimente. Não debata teoricamente sobre os méritos dos 3 horários estratégicos. Não analise intelectualmente os prós e contras. Simplesmente experimente. Por uma semana, por um mês, veja por si mesmo o que acontece quando você deliberadamente se posiciona nesses momentos-chave para buscar a face de Deus. Comece com um dos horários, aquele que parecer mais viável em sua situação atual. Talvez a madrugada, se você já é uma pessoa matutina, ou o meio-dia, se pode encontrar uma pausa em sua rotina de trabalho. Ou talvez, uma vez por semana, à meia-noite, se sentir o chamado para uma intercessão mais profunda. Não importa com qual você comece. O importante é começar. Não espere até ter tudo perfeitamente planejado. Não adie até se sentir mais espiritual. Não postergue até ter mais tempo. Comece hoje, comece agora, comece onde está, com o que tem. Porque há um princípio espiritual que Jesus ensinou. A quem tem, mais lhe será dado. Mateus 13:12. Quando você investe o pouco que tem, tempo, energia, atenção, Deus multiplica o retorno. Quando você é fiel no pouco, Ele o coloca sobre o muito. Mateus 25:23. Há um propósito maior por trás de cada lágrima que você derramará em oração. Há um significado mais profundo para cada sacrifício que você fará para se posicionar nesses horários estratégicos. Há uma glória que aguarda, uma revelação que se aproxima, uma transformação que está a caminho. Não desista quando parecer difícil. Não desanime quando não sentir nada. Não abandone quando parecer que nada está acontecendo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Ainda que demore,
Espere-a, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. A verdadeira oração é uma semente que plantamos no solo invisível do reino. Não vemos imediatamente o resultado, mas isso não significa que nada está acontecendo. Debaixo da superfície, raízes estão se formando, vida está se desenvolvendo, crescimento está ocorrendo. E um dia, talvez quando você menos esperar, o fruto aparecerá. A resposta virá. A transformação se tornará visível. O milagre se manifestará. A revelação surgirá, porque Deus é fiel e sua palavra não volta vazia. Isaías 55:11. Mas mesmo que você nunca veja todos os resultados nesta vida, mesmo que alguns dos frutos de suas orações só se manifestem na eternidade, ainda assim terá valido a pena. Porque o maior benefício da oração não é o que você recebe através dela, mas o que você se torna por meio dela. Você se torna mais semelhante a Cristo. Você desenvolve seu coração, sua mente, seus valores, suas prioridades. Você aprende a ver como Ele vê, a sentir como Ele sente, a amar como Ele ama. E isso, no final das contas, é o verdadeiro propósito de toda a disciplina. Under a sky where the quiet stars bow, I breathed a dream you placed in me somehow. Your voice was soft like a drifting flame, calling my heart by its secret name. And every echo held your light, a promise floating through the night. I'm holding on, I'm holding tight to everything you left behind. Your starlit vow still follows me across the dark, across the sea, a silver line I can't let go, a quiet fire beneath the snow. No matter where the hours lead, your whispered truth is all I keep within my chest. It's burning now, the endless glow of your starlit vow. The wind remembers the words we made, carrying them through the night. We prayed, your touch remains like a gentle mark, a lantern warm in the deepest dark. And when the night begins to fade, your vow outshines the light of day. It pulls me close, it guides my way through every shadow I
Your starlit vows still fall.